viu quem te vê. Essa semana nós somos surpreendidos por duas situações que são antagônicas, mas ao mesmo tempo tem uma conexão. A mente. Primeiro, o suicídio de um líder religioso, de uma pessoa muito querida, que eu fui inclusive assim até apedrejado por algumas pessoas que não poderiam falar suicídio, que isso incentiva, não sei o que, e parará. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falei da morte, eu ia falar que o que ele morreu de quê? Parada cardíaca? Enfim, e essas informações eu recebi da família. A família disse, não, olha, ele estava depressivo, sumiu. Na hora que falou isso eu já sabia que ia dar. E recebi a notícia, foi suicídio, pronto, acabou, encerrou o assunto. Não sou eu que vou julgá-lo, só quero lembrar das boas coisas que o pastor Chiquinho deixou, que foi um trabalho muito bem feito na área de recuperação de pessoas, não pode falar drogado, né? Tem que falar dependente químico. Né? Enfim, e temos o outro problema da pedofilia. Jair Camarões, que é mais conhecido como Jair Camarões, desportista, que é uma pessoa que atua na área do esporte, apitava jogo, enfim, só andava no estilo jogador de futebol, camisetinha regata, calçãozinho, enfim. E uma surpresa desagradável. Acusado de ter abusado de duas crianças. Um caso gravíssimo, porque até então a gente conhecia, sabia, via ele todos os dias, mas não sabíamos desse lado obscuro dele. Eu tenho estudado muito, apesar de não ser psiquiatra nem psicólogo, sou apenas jornalista, eu estudo muito sobre a mente humana. E uma das coisas que até então não se provou o contrário, parece que a pedofilia ela é incurável e a pessoa até nasce desse jeito. Inclusive há até uma discussão em alguns países de fazer a castração química, porque parece que ela reduz aí os desejos, enfim, porque parece que é só soltar e eles fazem a mesma coisa. É uma coisa assim que é um impulso que está até fora do controle. Bom, mas você fala o que tem a ver com o pastor Chiquinho, o que tem a ver? Claro que não estou aqui comparando uma coisa com a outra, só estou dizendo a questão como a mente do ser humano é algo complicado de se entender e a gente precisa trazer isso à luz. O que está acontecendo, gente? Nós tivemos vários casos de suicídio em Janaúba, tá? Pedofilia, outros casos de pedofilia, às vezes não é trazido a público, né? Mas esse do Jair, como a notícia espalhou que ele tinha sido preso e como ele é muito conhecido, aí todo mundo ficava perguntando e ele se escondeu. A polícia ela se cala enquanto ela não resolve e prenderam ele escondido em um hotel em Porteirinha. Até acharam que ele era de Porteirinha, não tem nada a ver, é de Janaúba mesmo. Enfim, nós temos que começar a olhar mais para a questão psiquiátrica, principalmente agora. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, as pessoas, o que é de gente com depressão. E isso também passa por uma análise, porque, por exemplo, nós tivemos aqui a maior tragédia da história de Janaúba, que foi a creche Gente Inocente. Você acha que o Damião era uma pessoa normal? Você acha que alguém chega e joga gasolina em criança, põe fogo nele mesmo, porque é simplesmente um psicopata? Ou sociopata? O que é? Problemas mentais. E a cidade de Janaúba precisa avançar mais, até nesse quesito, de olhar mais para essa questão, porque a gente às vezes é muito indiferente. Nós estamos cada vez mais próximos via redes sociais e distantes um do outro. E a questão mental, gente, é uma coisa muito complexa. Por exemplo, a gente vê escândalos estourando na Igreja Católica de pedofilia, na Igreja Evangélica de pedofilia, nos meios esportistas, artísticos e agora na nossa cidade de 73 mil habitantes, arredondando esses números aí, casos de pedofilia acontecendo. Isso não é novo, gente, isso não é novidade. Não vou citar, mas um tempo atrás tinha um jornalista que uma pessoa muito querida por todos nós, ele ia para a porta da escola, né, se estimular sexualmente, vendo crianças saindo da escola. Né? Tanto é que ele foi tirado pelos filhos por um tempo para ficar fora
E isso é um caso que todo mundo sabia disso. E eu vi. Ele enfiava a mão no bolso tinha um buraco, e aonde ele via as crianças para se estimular. Isso é uma coisa doentia. Isso não pode ser normal. Então a gente tem que enfrentar essa questão, que tem muita gente até que brinca, fala, que nada, tem que mandar matar, tem não sei o quê, não sei o quê. Enfim, daqui a pouco ainda vai virar uma carnificina. A gente tem que começar a enfrentar, porque senão a gente, às vezes, podemos ter outro Damião por aí. Porque, gente, já foi declarado abertamente pelo Corpo de Bombeiros, nenhuma escola de Janaúba tem estrutura para se livrar de um possível ataque como esse. Não temos preparo. E eu fico pensando assim, Deus nos livre que isso aconteça novamente, mas vamos jogar tudo nas costas de Deus e esperar o mundo acabar, pegar fogo e não fazer nada. Sabe, eu conversando esses dias com outra pessoa também da área do esporte, depressivo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente vai lendo mais e pesquisando, a depressão é um negócio muito sério, sabe? A gente viu casos de famosos, o Whindersson Nunes aí declarando abertamente até a questão envolvendo drogas, sabe? Quantos artistas, grandes artistas morreram por overdose, porque estavam ligados também com a questão psicológica, eles se afundaram nas drogas. Porque também, para você ver como é que o CAPS, tem o CAPS AD, álcool e drogas, porque a depressão também, ela estimula a pessoa a consumir drogas e álcool, que também é um tipo de droga lícita, mas Enfim, então eu estou citando aqui dois casos antagônicos em relação à gravidade, tá? Não estou comparando jamais o nome de Deus com o que esse senhor fez, de 49 anos já fez, com o que o pastor Chiquinho fazia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas todos estão ligados com a mente, com o psicológico, com a psique. Então, precisa a gente debater mais esse assunto, precisa a gente aprofundar mais o que está acontecendo em Janaúba. Vamos pegar os dados, os números de homicídio, de suicídios. Isso não adianta só fazer Setembro Amarelo, não, gente, falar que não adianta. Só ficar falando e não agir. Nós temos que achar meios, sabe, de enfrentar o problema, de conversar. E aí eu chamo também uma força extraordinária que eu sei que ajuda muito, são as igrejas, para olharem mais para isso. E os seus líderes que estiverem com esse problema, se tratarem. Porque também às vezes eles sobrecarregam e às vezes também levam esse problema para si e estão com esse problema. Nós temos padres hoje obesos, padres alcoólatras, fumantes. O clero hoje passa por uma grave crise, inclusive nos seminários. Estou falando isso aqui como católico praticante, uma crítica construtiva. Que os seminários viraram verdadeiros... o seminário de Montes ganhou um tempo atrás um apelido de gaiola das loucas, das bichas loucas, uma coisa assim. Enfim, a sexualidade explodindo dentro das instituições. Mas é o celibato. Mas o que justifica então os pastores fazerem isso também? Se eles são casados? Então o problema não é ter ou não sexo, é o que fazer com ele. Apesar de tudo, é a geração que menos fez sexo, segundo os dados, mas infelizmente é a que mais se prostitui e é a que mais está de pernas pro ar. Precisa a gente se rever, analisar, parar de julgar e procurar entender para resolver o problema. Estou aqui trazendo à luz um tema muito sensível que eu acho que vale a pena eu e você refletirmos na hora da verdade.